Paz do Senhor, igreja. Pode tomar assento, os irmãos. Deus abençoe. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Nós vamos ler somente a parte A desse versículo. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Prometo não demorar. É uma noite festiva, irmãos, cantata de Natal. Nós alegramos e cantamos, adoramos, porque Jesus nasceu para salvar a minha e a sua vida. Um projeto preparado por Deus não no nosso nascimento, mas antes da fundação de todas as coisas. O Senhor já nos conhecia, já nos chamava pelo nome. Obrigado, irmão. Mateus capítulo 1, versículo 18, apenas a parte A do versículo, e nós vamos falar sobre o Natal. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Pode tirar, Otávio. Obrigado. Meus irmãos, li somente a parte A do versículo para a gente compreender aqui pela palavra do Senhor, pelo aquilo que o Senhor Deus fez, o que o Natal significa, o que Ele é para mim, o que Ele é para você, o que na verdade, de fato, é o Natal. Nessa época, se faz muitas movimentações com o intuito de divulgar, planejar, promover o Natal. Lógico que muitas das vezes envolvendo intuitos comerciais e de vendas e tudo mais. No mundo capitalista, normal. Só que para nós entendermos de fato o que é o Natal, nós temos que olhar primeiramente para a nossa vida, para a nossa natureza. E a nossa natureza é pecaminosa. E a nossa natureza em si só não pode salvar a si mesma. Nós temos que olhar para nós mesmos e saber que nós precisamos a cada dia mais de um Salvador. E sem ter condições de promover o Salvador, Deus, Ele fez-se Salvador por nós. E você deve comemorar sim o Natal. Você deve se alegrar sim. Você deve juntar seus familiares, participar de refeições junto com eles, sabendo que por causa do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus se fez homem sobre a terra, sofreu por nós e levou as minhas pisaduras e os meus pecados sobre ele. Então, quando Mateus registra para nós, no capítulo 1, no versículo 18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Aí ele vai começar, foi esse nascimento. De que forma que ele surgiu, de forma que ele aconteceu. Primeiro, entendemos que o nascimento de Jesus não aconteceu simplesmente naquele momento. É algo que já havia sido proposto antes da fundação do mundo. E a Bíblia mesmo diz isso. João, lá no capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim, no princípio o quê? Era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Se você continuar lendo mais um pouquinho, você vai ver escrito assim, no princípio era o Verbo, e todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Isaías capítulo 48, versículo 16, se não me falha a memória, vai dizer o seguinte, o Senhor Jesus falando, eu estava lá no princípio, no mistério, e todas as coisas eu vi passar por mim e eu as criei. Então tudo isso fez o Senhor por nós. Só que existia um tempo propício para Deus fazer com que Jesus nascesse. Tinha que ter a época certa, o momento certo. As nossas irmãs que idealizaram essa cantata escolheram o versículo de Isaías. Isaías, os irmãos sabem que é o profeta messiânico. Escolheram o livro de Isaías, capítulo 9. Mas antes do capítulo 9, lá no capítulo 7, ele vai dizer assim, eu vou dar um sinal para vocês. A virgem conceberá, dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Que quer dizer? Deus conosco. O fato de Jesus se chamar Emanuel, Deus conosco, significa que em toda a sua essência, em si é Deus nascendo como homem. Ele não deixou de ser Deus sendo homem,
E quando morreu na cruz e ressuscitou, continuou sendo Deus, 100% Deus e 100% homem. Aí nós vamos ver a providência divina. O irmão Wesley, o irmão Clemilson cantou aqui, dizendo certinho, Wesley, na sua introdução do hino, disse assim, começou lá em Gênesis, a profecia. E justamente, lá em Gênesis foi a primeira profecia desse Jesus que iria nascer para mim e para você, irmãos. Para dar nome para mim e para você. Para dar condição que eu não tenho. Ele fez essa condição por mim. O preço que eu não posso pagar, ele foi lá e pagou. Ele foi lá e pagou. Lá em Gênesis capítulo 3:15, o homem e a mulher haviam pecado. E ali havia o juízo. E o Senhor chama eles e faz uma promessa. Primeiro um julgamento. Vai lá na serpente e diz, um dia vai acabar. E vai vir uma redenção. E essa redenção vai esmagar a sua cabeça. Mas você vai viver ferindo o calcanhar. E é o que o inimigo faz. Ele busca, sempre nos fere, vai na nossa fraqueza, no nosso calcanhar, e sempre está nos infamando e nos agredindo. Mas o Senhor Jesus esmaga a sua cabeça. O evangelista Fernando diz aqui que o inimigo não pode lutar contra a igreja e nem recalcitrar contra isso, porque o Senhor esmaga ele. Então a promessa foi feita ali. E o tempo foi passando. De repente Deus levanta quem? Abraão. E faz uma promessa a ele. Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Uma demonstração que sairia dali o Messias. Note bem, o Senhor chama uma família, Abrão e Sara, transforma essa família numa nação, e transforma essa família no berço do Redentor como homem, e faz que dessa família, todas as famílias da terra sejam benditas nele. Paulo vai escrever em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz que, vindo a plenitude dos tempos, nasceu Jesus, nascido de mulher. O que significa isso? Existiu um tempo propício para Jesus nascer. O Senhor esperou o momento certo. Por que tem que ter um momento certo? Porque quando Jesus nasceu, o seu ministério foi breve aqui na terra. O ministério de Jesus foi rápido. A mensagem dele foi rápida. Levantou os seus discípulos, morreu na cruz, foi assunto aos céus e disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deu poder e autoridade à sua igreja, a mim e a você. Fez com que o evangelho soasse ao meu ouvido e ao meu coração. E nos amou primeiro. Ninguém aqui aceitou Jesus porque quis aceitar. Todos nós aceitamos porque primeiro Ele se fez Emanuel em nós. Deus conosco. Essa plenitude dos tempos começou quando toda a terra daquela época começou a conseguir falar um idioma só. Todo mundo, onde você ia, tinha sua língua natal, mas tinha outro idioma, qual que era o grego. Onde você ia, tinha um idioma. Todo mundo podia ter um dialeto daquela cidade, daquela nação, daquele país, mas o grego todo mundo conhecia. O Senhor já preparou esse caminho. Aí usou o próprio Império Romano, com a sua paz romana, com as suas estradas, e Roma construiu estradas para tudo quanto é lado. Ó. Presta atenção, como Deus é sábio. Estradas para tudo quanto é lado, facilitando o acesso das pessoas para todos os lugares. Rotas marítimas sendo criadas de forma que as pessoas conseguiam comercializar, negociar e viajar muito mais rápido. Estamos falando de 2025 anos atrás. Quando tudo isso estava pronto, já era-se para entender que era a plenitude dos tempos, onde as pessoas tinham condição de ir mais rápido, conversar com maior facilidade e entender as coisas que haviam sendo faladas. Mas não era só isso. O Senhor precisava preparar todas as coisas para cumprir-se o que Ele havia dito nas suas profecias. O que Ele faz? Manda um anjo chamado Gabriel. Gabriel vai lá, você vai encontrar essa passagem que eu vou falar agora em Lucas, Evangelho de Lucas. Você vai ler Lucas depois na sua casa. Gabriel vai lá em Jerusalém, na época das festividades, lá no templo, e visita um homem, um sacerdote chamado Zacarias. E Zacarias era um sacerdote da ordem de Abias. Só para vocês entenderem uma coisa, toda a linhagem sacerdotal de Israel
tinha que servir no templo por escala. Quando a gente fala assim que os músicos, que as pessoas têm que ter escala para cantar, a gente acha que é coisa nossa, não é? Não, é da Bíblia, tá? Está lá em Crônicas, em Levítico, em Números, está lá. Então, eles dividiam a linhagem sacerdotal em 24 meses, em 24 grupos. Cada grupo servia durante 2 vezes no ano. E naquele ano, especificamente quando o Senhor quis, Zacarias era o homem chamado para entrar dentro do santuário e oferecer o sacrifício. Se você ler lá em Lucas, vai dizer, havia um sacerdote chamado Zacarias, e era o dia do seu turno. Era o dia que ele ia entrar para oferecer sacrifício, no altar de incenso. E Zacarias entrou lá no altar de incenso, para queimar o incenso. Ele não podia passar o véu, só passava o sumo sacerdote. Ele ficava ali, olhando para o véu, mas não podia passar. Todos os outros sacerdotes de fora, Gabriel aparece na frente dele. Ele leva um susto. E Gabriel fala assim, Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. O que eu quero dizer, irmãos, o Natal traz isso para mim e para você, a certeza de que a sua oração é ouvida. O Natal te dá essa esperança. Quando eu digo Natal, é Jesus que nasceu no seu coração, na sua vida. A sua oração é ouvida. Aí Zacarias ficou assim, como a minha oração foi ouvida? A sua oração foi ouvida. A sua mulher já tem a idade avançada, é estéril, ela vai ter um filho. E você vai pôr o nome desse filho de João. Ele duvidou na hora, o anjo falou assim, por sinal você vai ficar mudo, você não vai falar nada. Você só vai falar o dia que esse menino nascer. E assim foi feito. Ele sai de lá de dentro, todo mundo fica admirado, ele só faz um sinal de que estava mudo e o tempo passa. 6 meses se passam. Aí você vai ver Lucas dizendo assim, e o anjo Gabriel foi até Maria. Ele aparece diante de Maria e faz uma saudação a Maria. Ele chama ela de agraciada, porque ela era justa, temente a Deus, fazia as coisas corretamente. E essa Maria estava desposada com José. O que é desposar? Ela estava noiva. Na lei antiga dos países do Oriente Médio, estar noivo significava o mesmo que estar casado, porém, sem a consumação do ato do casamento. Mas eles estavam compromissados. Ela iria se casar com ele e ele iria se casar com ela. E o anjo chega para ela e diz todas as coisas que ela precisava ouvir e fala assim, você conceberá e dará luz a um filho. Como? Eu não conheço homem nenhum. O Espírito Santo e a mão do Altíssimo tomará o seu ventre e o que será gerado em ti será o Salvador. Sabe o que ela disse? Faça conforme a vontade do meu Senhor. No mesmo momento, os irmãos conhecem a história, o anjo visita José, porque José ficou preocupado. Eu preciso abandonar esse relacionamento, esse casamento, sair daqui, porque muitas das vezes nós não entendemos o propósito que Deus tem para nós. Nós achamos que da mesma forma que Deus faz com um, tem que fazer com o outro também, não é. Deus tratou com Maria de um jeito e chegou nele de outra forma. E muitas das vezes a gente acha que tem que ser para nós do mesmo jeito que é para o outro. E Ele criou um plano no seu coração, eu vou sair secretamente, para que ninguém infame ela, para que ela não seja levada lá e morta, apedrejada, que era a condenação por esse crime. E antes disso, o anjo aparece para ele em sonho. Não deixe, não saia, não faça isso, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. José abraça toda aquela situação e vai chegando a época de nascer Jesus. Quando Jesus iria nascer, eles moravam em Nazaré. Eles moravam lá em Nazaré, na Galileia. Mas havia uma profecia em Miqueias dizendo que Jesus tinha que nascer onde? Em Belém, na terra do pão. Belém significa terra do pão. Então o pão da vida tem que nascer na terra do pão. Só que eles estavam em Nazaré, não tinha nenhum sentido eles ir para Belém. Belém é muito encostadinho em Jerusalém, muito perto, muito próximo. Só que, como eu disse para vocês, Paulo escreve em Gálatas 4:4, diz assim que vindo a plenitude dos tempos. Tinha um homem
que era governador, e institui um decreto de César, que era o imperador César Augusto, e fala assim, todo mundo vai ter que vir para fazer o seu recenseamento, um censo, um cadastro, para mostrar que é cidadão e de que lugar que é, e de onde que nasceu e a que pertence. Qual que era a província responsável por fazer isso em Israel? Jerusalém. Obrigatoriamente, eles tinham que sair de Nazaré e ir para Jerusalém. E Lucas vai dizer que eles fizeram isso, só que no meio do caminho, Maria entrou em trabalho de quê? De parto. E rapidamente eles procuraram um lugar para que Jesus pudesse nascer. E não acharam nenhum lugar. Ninguém queria recebê-los. Por quê? Primeiro, devia estar tudo cheio, porque vinha muita gente se recensear. E não queria mesmo, mas era profecia. Irmãos, tem coisa que não acontece na sua vida, não é porque não é para acontecer, o Senhor quer de outro jeito. Talvez José se desesperou, mas como? Vai ser como? Quem que recebeu Jesus? A manjedoura repleta de animais. E Jesus nasce ali numa manjedoura. E durante o nascimento de Jesus acontece um fato interessante. Eu estava andando com a Vanessa e com os meninos na cidade, olhando os enfeites de Natal da cidade, né? E todos eles são belos, bonitos, chama a atenção da gente. E uma coisa que eu sempre admirei, desde criança, e admiro até hoje, é a criatividade do presépio. Quem aqui já viu um presépio? Já montou um presépio? Quem já montou? Muita gente já montou, eu tenho certeza. Eu sempre admirei a criatividade do presépio. Coloca ali os animais, coloca tudo, faz a casinha, faz tudo bonitinho, e coloca ali muita gente, mas coloca a presença de 3 personagens. E eu vou chegar nesses personagens agora. E Lucas vai nos dizer que haviam pastores, pastoreando as suas ovelhas próximos de onde Jesus nasceu. E um coral apareceu, por isso que se faz cantata de Natal, o coral. Só que era um coral de anjos, irmãos. E o coral de anjos começou e apareceu ali. E os homens viram e o anjo falou com eles, olha, é nascido ali o Salvador. O Salvador nasceu ali e ele tem o cetro na mão que vai reger todas as coisas. Sabe o que os pastores fizeram? Correram e foram lá na manjedoura ver Jesus. E quando eles viram Jesus e viram o coral de anjos, eles saíram correndo e avisando para todo mundo, nasceu o Salvador, o Messias prometido. Ninguém deu crédito, porque os pastores, naquela cultura agropastoril, não tinham muita credibilidade nas palavras. Eles falavam e as pessoas não davam muita atenção. Porque eles sabiam que eram homens que ficavam a noite toda, e às vezes podiam variar, delirar e tudo mais, e ninguém deu crédito. Já se cumprindo o que Isaías 53, quem deu crédito? A nossa, e a quem foi manifestado o braço do Senhor. Mas tudo bem. Os reis chegaram ali, magos, ou só os magos? Não. E todo presépio coloca os magos, 3 magos ali na manjedoura. E a Bíblia não diz isso, irmãos. Na manjedoura não tem 3 magos, tem José, Maria, o menino Jesus, os pastores que aparecem e os animais que ali estavam. O que tem na manjedoura é isso. E o Salvador nasceu ali. E a palavra de Deus vai dizer que lá no Oriente, ou seja, nós estamos em Jerusalém, lá na Pérsia, que seria hoje o Irã, tinham ali magos. Irmão, só para você entender uma coisa, toda a Bíblia que você pegar vai dizer mago. Você tem que entender que a Bíblia foi escrita traduzindo grego, e naquela época a palavra mago significava sábio, médico, entendidos de qualquer assunto, de qualquer ciência. Não quer dizer que era uma pessoa dedicada à feitiçaria, a adivinhar as coisas, não é isso. Não é isso que a Bíblia fala, entendo o que está dizendo. E nem fala também que eles eram reis, a nossa tradição diz que eram reis magos. Muito provavelmente não eram reis, porque eles viajaram sozinhos, com nenhuma comitiva. E diz a Bíblia, para se cumprir números, que eles viram uma estrela. Estavam ali estudando as estrelas, olhando, e viram uma estrela diferente. Analisaram e viram, não, essa estrela aqui está indicando o nascimento de um rei. Vamos segui-la. E seguiram a estrela.
A Bíblia em nenhum momento diz que a estrela indicou para eles o lugar. Não, ele diz que eles só seguiram ela. Ela está para lá, vamos para aquele lugar. E eles caminharam, caminharam, caminharam. Durou quanto tempo a viagem deles? 2 anos. Então, entre Jesus nascer e eles chegar, 2 anos. Demorou 2 anos. Está lá escrito em Lucas, literalmente. Lucas vai dizer que foi exatamente o tempo preciso que eles disseram. 2 anos. Viajaram durante 2 anos, irmãos. Chegaram lá. Onde Jesus havia nascido? Não. Diz a Bíblia que eles chegaram em Jerusalém e foram no palácio de Herodes. E fizeram uma seguinte pergunta: onde está o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Herodes, na hora, ficou indignado, perturbado. E toda Jerusalém perturbou também. A Jerusalém não perturbou por causa do nascimento do rei, não. Perturbou por causa de Herodes, porque ele era um homem mau, maligno, extremamente ambicioso. E eles disseram assim: não, nós não sabemos. Ele já chamou os escribas e falou assim: procura na lei aí onde que vai nascer e onde que nasceu o rei. Aí eles leram lá, Miqueias: e tu, Belém, não será desprezível, mas de ti sairá o rei. E vamos resumindo: o rei dos reis e senhor dos senhores. E eles foram. E viram uma estrela de noite novamente e seguiram. Herodes não deu onde estava, porque ele também não sabia. Mas falou para ele: vai, a hora que vocês acharem, volta, fala para mim onde que ele está, que eu vou lá adorá-lo. Mentindo. Eles chegaram na casa. Aí presta atenção, Jesus já estava numa casa. 2 anos de idade. Entraram na casa, viram a Jesus, dobraram-se, prostaram-se e deram 3 presentes para Jesus. Por isso que no Natal você dá presente para os outros, para representar isso aí: ouro, incenso e mirra. Presentes de um rei. Se dá isso para o rei, para uma majestade. Se levantaram e foram embora. Só que antes de ir embora, foram avisados em sonho: não volte pelo mesmo caminho, vá embora para a terra de vocês. Passaram-se 2 anos, irmãos. E o inimigo sempre tentando destruir Jesus, mesmo quando criança. Quando Herodes descobre isso, formula um plano: mata todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. Porque o tempo que ele me disse é 2 anos, mas mata tudo, de 2 anos para baixo, para não correr risco de errar. Só que o Senhor advertiu a José em sonho e disse: vai para o Egito e fica lá, porque estão procurando um menino para matá-lo. Irmãos, essa mensagem aqui não é só sobre o Natal, é sobre a minha e a sua vida. Quando Deus te dá um livramento e fala para você não ir por algo ou não fazer algo, atende a voz do Senhor. O crente, ele enfrenta qualquer batalha que vier até ele, mas ele não vai atrás de batalha nenhuma. Sempre as batalhas vêm atrás de você e você vence ela, mas você não corre atrás das batalhas. Quem guerreia a nossa guerra é o Senhor Jesus. Quem dá a nossa vitória é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus podia ficar ali, vir uma legião de anjos para proteger ele. Mas o Senhor adverte José: tira o menino daí e vai para o Egito. Vai para lá, vai para o Egito. Fica lá um tempo. Ficou 2 anos lá no Egito. Herodes morre. Depois volta para onde? Para Jerusalém? Não. Aí o Senhor falou para ele: vocês vão para Nazaré. Por isso que a Bíblia diz que ele seria chamado Nazareno. Então, a parte A do versículo que eu disse, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, é essa história. Mas agora, trazendo para nós, para o nosso coração, aplicando isso para mim e para a sua vida, Isaías capítulo 9, que as irmãs escolheram, diz assim: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Não é 2 palavras separadinhas não, tá? É um título: Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías vai dar uma profecia régia. O que é uma profecia régia? Uma profecia de um rei. O título, 4 títulos que um rei tem: Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. E lá no capítulo 7 de Isaías diz assim: os que habitavam na região das trevas, brilhou uma grande luz.
E os que habitavam na região da sombra da morte viram uma grande luz. Eu, um dia, estava na região da sombra da morte. E a luz do Senhor veio sobre mim e me resgatou. Você estava na região da sombra da morte e a luz do Senhor te resgatou, te trouxe. O Natal, irmãos, ele acontece todos os dias na minha e na sua vida, porque o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. E quando eu leio sobre o Natal, eu tenho que entender que o Senhor Jesus fez isso acontecer antes da fundação do mundo. Ele já sabia o seu nome, já sabia como seria a sua vida, que dificuldade que você passaria, mas Ele te deu uma receita. Confie no Senhor em todos os dias da sua vida. Em todos os dias da sua vida. E o Senhor tem buscado todos os dias pessoas que o adorem em espírito e em verdade, porque Ele nasceu e está vivo dentro de mim e de você. Então comemore o Natal, se alegre no Natal, celebre, coma, ria com seus familiares, mas nunca perca a sua comunhão com o Espírito Santo e a adoração que você dá a Ele, porque Ele nasceu e em breve, esse menino Jesus que nasceu, que se tornou o Cordeiro de Deus, que agora é o leão do Senhor, vai vir sobre as nuvens rasgando esses céus, para levar a mim e a você, para estarmos juntamente com Ele para sempre. Então o que o Senhor promoveu foi algo de salvação para nós, sendo poderoso Deus, desde antes da fundação do mundo. Amém, meus irmãos? Feliz Natal para todos. Feliz Natal, irmãos. Diz aí, Feliz Natal também, não. Amém, fala assim, Feliz Natal, irmãos. Amém. Glória a Deus. Steve, com você.